Hoje faz uma semana que uma moradora de Nova Odessa morreu por causa de uma infecção generalizada. Um médico esqueceu uma compressa dentro dela durante uma cirurgia de cesárea. O que chama a atenção é que esse caso não é único, não. A nossa reportagem encontrou mais pessoas daqui da região que viveram um drama bem parecido. Tá vendo todos esses remédios aí? A Daiane não fica sem eles há 6 anos. A estudante teve a primeira filha em um hospital em Socorro. Foi parto normal, só que durante o procedimento o médico esqueceu uma compressa dentro dela. Eu sentia muita dor e eu estava com febre também. Só que eu cheguei a pensar que eram os pontos, não que era uma compressa. Só que quando procurou um posto de saúde e fez um exame, viu que tinha algo errado. A enfermeira percebeu um objeto estranho, conseguiu retirar, mas por causa das complicações. Na época, assim, eu tive que tomar 80 antibióticos, eu não podia amamentar meu filho. É um momento assim que é único na vida da gente. Aí você vai ter um filho e você não imagina que vai passar por tudo isso, né? Há uma semana, um caso parecido aconteceu no Hospital Municipal de Nova Odessa. Eduarda Giovana Kashimaski, de 22 anos, teve uma infecção generalizada e morreu. Um médico também esqueceu uma compressa dentro do corpo dela durante uma cirurgia de cesárea. Essas compressas, geralmente feitas de gases, são muito usadas em grandes cirurgias para estancar o sangramento. Em alguns casos, são muitas. E para que nada seja esquecido dentro do paciente, o Ministério da Saúde tem um protocolo que diz que todos os instrumentos e todas as compressas devem ser contados antes e depois do procedimento. Mesmo assim, o conselheiro do CREMESP admite, em alguns casos os erros acontecem. Infecções importantes dentro da cavidade abdominal, pacientes obesos de grande dificuldade de acesso cirúrgico, são essas situações que podem muitas vezes não justificar, mas explicar o porquê que esses instrumentos foram deixados. Tudo deve ser conferido, só que isso também não foi feito quando a Cláudia teve a filha em 2004. Ela fez uma cesariana e depois de dar à luz sentiu muitas dores. Sentia que eu tinha algum problema, porque eu sentia dores, eu me sentia mal, eu não tinha assim uma vida normal. Ficou sofrendo durante 4 anos e meio. Até que, quando quis engravidar outra vez, o médico descobriu que durante o parto da Manuela tinham esquecido uma gase na barriga da mãe. Até esse médico que eu procurei, ele é especialista em reprodução humana. Ele falou, olha, não vou te enganar, você não tem condições de poder ter mais filhos. Hoje, a Cláudia e a Daiane estão vivas, mas o estrago na vida das duas mães foi grande. Porque é uma coisa que a gente não esquece, né? A gente não consegue superar, porque a gente fica com sequelas, né? Errar acontece, mas são muitos erros, não é um erro que aconteceu. A gente sempre ouve falar de pessoas que tiveram coisas esquecidas. Que isso aí sirva como um alerta e uma ajuda, sabe? Que não aconteça isso de novo, porque naquele momento tinha 2 vidas na mão dele. Poderia eu e meu filho ter morrido na mão dele. Impossível aceitar que esses erros sejam comuns, frequentes, né? O médico que fez o parto da Daiane em Socorro ainda responde na justiça e, por enquanto, está trabalhando normalmente. Já o médico que atendeu a Cláudia perdeu uma ação na justiça, teve que indenizar a Cláudia, mas também continua trabalhando. Agora, sobre a morte da Giovana na semana passada, o Conselho Regional de Medicina disse que a sindicância para investigar o caso ainda está em andamento.